Paz e alegria, bem-vindo ao canal. Hoje nós celebramos São Joaquim e Santa Ana. Sabe quem são? Os avós de Jesus. Vamos celebrar aqui esses dois santos, os pais de Maria, que tiveram aí a sua participação no plano de salvação, porque foram os pais daquela que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Eles cuidaram dela, formaram, educaram, ensinaram tudo aquilo que era necessário e aí, claro, o temor a Deus, a disposição também para que ela pudesse viver a sua vocação. Então vamos celebrar bem esse dia e o evangelho que nós vamos meditar é Mateus, capítulo 13, versículos 16 a 17. Vamos então também homenagear todos os avós, eles representam todos os avós e hoje é o dia dos avós, vamos então homenagear os nossos avós. Lembre da sua avó, faça uma prece por ela, dos seus avós, maternos, paternos, e pode até colocar aí no comentário, né, essa homenagem para esses avós, encaminhar para eles. Vamos orar por eles nesse dia especial. Vamos pedir a intercessão, claro, de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus, por todos os nossos avós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, há uma bem-aventurança aqui. Por aqueles que estão tendo a oportunidade de ver a presença de Jesus, ver a manifestação de Deus através de Jesus, estão podendo ouvir esses ensinamentos, estão podendo contemplar a palavra encarnada, ou seja, a palavra na prática, o verbo que se fez carne, são bem-aventurados. E quantos também não tiveram aí o desejo de ver e não viram, de ter essa possibilidade. Hoje nós temos a graça de contemplar Jesus nos evangelhos. Hoje nós temos a graça de contemplar muitas coisas. E nós devemos muito da nossa vida, da nossa fé, aos nossos antepassados. Nós não podemos esquecer deles. Se você hoje é uma pessoa que caminha, que tem fé, você também deve aos seus antepassados. Você foi educado numa fé cristã, você deve a eles porque foram pessoas que tiveram o seu temor a Deus. Talvez não tiveram o conhecimento que nós temos, viveram uma outra realidade, mas eram pessoas humildes, tementes a Deus. É a realidade de muitos avós, pelo menos os meus avós, eu cheguei a conhecê-los ainda quando criança, cheguei a conhecer os meus avós, paternos e maternos, e aprendi muito com eles, com o testemunho, com o exemplo. Aprendi muito também sobre a fé a partir deles, a maneira deles viverem a fé, o temor a Deus, o respeito. Então isso foi transmitido, chegou até mim, chegou aos meus pais, passou pelos meus pais e chegou até mim. E aí, claro, eu vou levando isso adiante também para os meus filhos. Então olha só que graça, eles têm participação na nossa vocação, no nosso chamado, os nossos avós. Eles precisam ser realmente lembrados, tem que ter um dia especial para eles. E aí, claro, um dia especial é o dia em que a gente comemora São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus, os avós maternos, os pais de Maria. Vamos pedir a intercessão deles por todos os avós. Vamos pedir que eles intercedam também pelos netos, para que nós, que somos netos, possamos ter esse temor a Deus, esse respeito, trilhar os caminhos do Senhor. Como Jesus caminhou, fez a vontade do Pai, que nós possamos também trilhar esse mesmo caminho. E olha o que diz a primeira leitura de hoje, que é belíssima também, que serve de homenagem aos nossos avós. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. A palavra, a Bíblia, fala que são homens famosos, os nossos antepassados através das gerações. Ou seja, eles devem ter o prestígio de pessoas famosas. Olha que bênção a palavra de Deus está dizendo.
Imagina, você tem aí talvez a pessoa que você admira, o famoso que você admira, que você tem, quem sabe, até um retrato dele na sua casa, daquela pessoa que você gosta, famosa, e lembra um cantor famoso que você escuta as músicas, que, lê os livros, dependendo de qual é o segmento desse famoso. Então, a Bíblia chama os nossos antepassados de famosos, devemos ter o prestígio, o respeito a eles como a pessoas famosas, que nós admiramos, que nós temos os retratos deles. Olha que belo! Então devemos ter todo esse respeito, este amor pelos nossos antepassados, pelos nossos avós. Eles são homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. Olha que bênção! A descendência deles mantém-se fiel às alianças e, graças a eles, também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Olha que belíssima homenagem da palavra de Deus, das Escrituras, para os nossos antepassados, os nossos avós, nesse dia tão especial. Para os pais de Maria, os avós de Jesus, os nossos avós também. Façamos esta homenagem, oremos por eles, peçamos a intercessão de São Joaquim e Santa Ana por todos os nossos antepassados. Lembre, você que ainda é jovem, mais jovem, novo, que tem os seus avós vivos, lembre deles, faça uma prece por eles. Coloque o nome deles aí e aí vamos colocar juntos em oração. Vamos orar também por aqueles que já fizeram a sua Páscoa, mas que estão vivos na memória, que já cumpriram a sua missão aqui, mas estão vivos na nossa lembrança e agora nas nossas orações. Vamos então pedir a graça de Deus por todos os nossos avós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia e os nossos avós. Nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.